Fala galera, beleza? Começando mais um episódio do podcast Futebol na Irlanda, aqui pelo YouTube, pelo Spotify, estamos no Twitter, estamos no Instagram, acompanha a gente por lá também. No Instagram a gente está como @futebol na Irlanda, no Twitter a gente está como ft_irlandesbr. Exatamente, ó, aprendeu mesmo agora. E no YouTube como Futebol na Irlanda, então acompanha a gente por lá. Hoje a gente começa então mais um episódio aqui falando aí do resumo da terceira rodada do Irlandesão, né, Rafa? Isso aí, mas antes vamos brindar, né? Finalmente temos aqui a Guinness. Saúde, Islândia. cheers. Cheers. Tá bem boa essa daqui, hein? Boa. Tá E falar em brindar e Guinness, eu vi no Twitter lá que alguém comentou, inclusive, lá que nós botamos lá o Campeonato Irlandesão, maravilhosa liga, o cara falou assim, ó, a liga devia ser chamada como Guinnessão. Também conhecido como Guinnessão. É verdade, devia ser, né? Talvez ajudaria até a divulgar mais essa maravilhosa liga de futebol, né? Porque, do que é mais uma associação melhor, né, do que Guinness e Irlanda? Não tem, né? É isso aí. E então, a gente vem hoje para falar dessa terceira rodada. Vamos começar então, como de praxe aí, a gente vai falar aí os resultados dessa terceira rodada, a classificação até aqui do campeonato. O campeonato voltando agora, a gente estava falando, né, voltando à normalidade de resultados. Concessados, pelo menos, né? Não teve zebra esse final de semana. E depois a gente vai aprofundar então, jogo a jogo. Então, Rafa, faça as honras aí, resultados e classificação. Exatamente. Vamos começar com os jogos de sábado, né? A gente teve 2 jogos no sábado. Na sexta, perdão. Já tô perdido aqui no tempo já. O Sligo Rovers venceu fora de casa o Longford Town por 1-0, né? E conseguiu os 3 pontos. Ainda na sexta-feira à noite nós tivemos o jogão, né, da rodada. Bom jogo. Shamrock Rovers 2, Dundalk 1. Aí no sábado nós tivemos os outros 3 jogos. Drogheda United e Finn Harps ficaram no empate por 1-1. Derry City perdeu em casa para o Waterford por 2-1. Aliás, esse resultado foi até que meio uma surpresa, pelo menos na minha opinião. E o Bohemians foi derrotado em casa pelo St. Patrick's por 1-0 no clássico, né, aqui da cidade de Dublin. Após o término dos jogos, a classificação ficou da seguinte forma. O Finn Harps ainda é o líder da competição com 7 pontos. Em segundo está o Sligo Rovers também com 7 pontos. E o St. Patrick's está em terceiro também com 7 pontos. Em quarto nós temos o Longford Town com 4 pontos. Quinto, o Shamrock Rovers também com 4 pontos. E sexto, o Drogheda United também com 4 pontos. Nossa, que briga, né? 7-4, 7-4. Aí, na sétima posição, nós temos o Waterford com 3 pontos. Agora vem a parte mais surpreendente, assim, né? Sim. Em oitavo lugar, nós temos o Dundalk com apenas 1 ponto. O Bohemians em nono também com 1 ponto. E o Derry City ainda não conquistou nenhum ponto, né? Está na última colocação. Lembrando que o Derry City e o Shamrock Rovers têm um jogo a menos. Esse jogo será disputado no dia 13 de abril, que vai ser na cidade de Derry, né? O mando do Derry City, que por conta aqui do jogo adiado, né, na rodada passada. Esses são os resultados, essa é a classificação. Um pouco surpreendente até, né? Se a gente olha a classificação e vê Dundalk, Bohemians, Derry City lá embaixo, né? Os 3 ali. A gente falou, aos poucos o campeonato tá voltando à normalidade pela questão das zebras que a gente teve no começo. Que a gente falou, o campeonato muito longo, é difícil uma zebra ali se manter o campeonato todo e ficar na frente. Mas é surpreendente, porque a gente vê aí o Dundalk, 2 derrotas e um empate só, né? Exatamente. Ainda não conseguiu arrancar aí. Nem mostrar um bom jogo também, né? O jogo, sabe, fez alguma coisa interessante. O Bohemians, que, cara, na rodada passada deixou escapar a vitória aí, que tava ganho o jogo, ganhando 2-0, deixou o Longford empatar. Esse final de semana o clássico acabou perdendo também, assim, jogando pouquinho. E o Derry City também, né, cara? Perdeu pro Longford na primeira rodada, né? Sim. Perdeu mais uma agora no final de semana. Tem um jogo atrasado com o Shamrock Rovers, que eu acho que também vai perder. Então, começa mal aí também. E lá na parte de cima, cara, eu acho que o Sligo Rovers, o St. Patrick's aí mostrando aí que vão incomodar realmente, que nem a gente tinha falado, né, no começo. O Finn Harps também fica com uma surpresa. Mas, cara, eu pensando também assim, a gente pode falar isso um pouco melhor depois.
O Finn Harps, cara, acho que tá ali e tudo mais, mas não teve, assim, um jogo muito, muito difícil até agora, sabe? Acho que não... Tirando o jogo contra o Dundalk, né, que foi da rodada passada e que a gente considerou o resultado uma surpresa mesmo. Uma surpresa, mas assim, eu digo, por exemplo, os times que estão muito bem no campeonato, que ali, na minha opinião, o Sligo Rovers, o St. Patrick's e o próprio Shamrock Rovers, que é um baita de um time, tipo, o Finn Harps, quero ver como é que o Finn Harps vai ser contra esses times aí, né? Vamos ver, né, como que ele vai reagir. Mas é bem isso, é bem o começo, tudo mais, mas o importante no caso do Finn Harps é que eles estão conseguindo pontos importantes, né, porque assim, a gente mesmo, a gente já discutiu em outros episódios aqui, os favoritos e tudo mais, e a gente falava ali do Finn Harps, falava que o Finn Harps ali muito provavelmente terminaria ali em 8º lugar, porque a gente via somente 2 times como sendo os mais fracos, né, que o Finn Harps. Mas agora no começo eles estão ganhando pontos importantes que talvez eles possam almejar até ali uma 6ª posição, talvez. Que, assim, não muda em questão de ir para ligas europeias e tudo mais, mas pelo menos aí ganha um troquinho a mais ali também, né? E não passa tanto sufoco, né? Como eles geralmente passam. E, cara, já que a gente tá falando do Finn Harps, quer começar falando desse jogo primeiro ou tu quer começar pela ordem que foi os jogos mesmo? Vamos começar pela ordem? Pela ordem, beleza, então. Então vamos lá, primeiro jogo, o jogo que abriu a rodada na sexta-feira. Até um parênteses aqui, né, cara, pra quem não é aqui da Irlanda, ou pra quem é também vai saber, a gente teve um final de semana aqui bonito, o primeiro final de semana assim com sol, né, sexta, sábado, domingo, com temperaturas agradáveis. Então, cara, uma pena que não tenha torcida, porque com certeza teria bons públicos, até para nós acompanhar jogos aqui, por exemplo, o jogo do Bohemians, aqui do lado da nossa casa, do estádio, daria para ter ido ver esse jogo aí. Mas enfim, então na sexta-feira a gente teve na abertura, Rafa, Longford Town, em casa perdendo para o Sligo Rovers 1-0. E aí, qual a sua opinião nesse jogo? Você que assistiu, né? Porque eu não consegui assistir o jogo. Cara, eu assisti o jogo, esse jogo aí, eu acho que ficou claro assim, né? Eu até trocando mensagem contigo ali, a gente começa a ver uma diferença técnica, sabe? Por mais que o Longford tenha tirado uns pontos extras ali. Então. Tenha ganho do Derry, que a gente tá vendo que o Derry tá manhaca, né? Empatou com o Bohemians, que o Bohemians também tá manhaca e deixou escapar. A gente viu a diferença técnica, cara. No jogo ali, cara, o Longford começou em meia linha para trás, só o Sligo jogava, teve boas chances ali, e o Longford aguentou um tempo e meio praticamente ali, né? Se defendendo, tentando uma escapada aqui e ali. O Sligo conseguiu gol numa cobrança de escanteio, né? Um gol de cabeça. Mas, cara, a superioridade do Sligo era grande, sabe? Porque tu via que a posse de bola foi infinitamente maior. Como eu falei, era um jogo de meia linha, ataque contra defesa, com o Longford tentando uma escapada aqui e outra ali. E, cara, eu acho que certo pelas duas equipes, porque o Longford, eu acho que os caras têm noção da capacidade deles. Ou da falta de capacidade. Ou da falta de capacidade. Então, cara, eles devem entrar em campo e dizer, pô, não adianta, cara, vamos ficar aqui no nosso fechadinho, tentar uma escapadinha ali e tal. E o Sligo, por ser um time superior, né, tomou conta do jogo. No começo do jogo já tomou conta, né? Sim. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Vitória merecida do Sligo, poderia ter sido mais, mas bom resultado pro Sligo Rovers, que assumiu a liderança na sexta-feira momentaneamente, depois acabou perdendo. É líder, né? É líder, né? 3 times ali com 7 pontos. Realmente, assim, não dá pra... Se a gente for analisar, né, os 2 times, não dá pra esperar alguma coisa muito diferente, assim, em termos de resultado, né? Porque... Realmente, se pegar no papel ali o time do Sligo Rovers é muito melhor. Eu não consegui acompanhar o jogo, eu vi depois os highlights, né, na internet, e realmente só deu o Sligo Rovers nos highlights. Não teve, acho que não teve uma chegada do Longford, isso teve, acho que foi uma só que, assim, colocaram lá só para falar que tinha um time jogando contra o Sligo, né? Mas resultado importante pro Sligo Rovers, que agora recebe no próximo sábado o Shamrock Rovers. O jogo da rodada. O jogo da rodada. Vai ter jogo semana que vem. Ainda na sexta-feira nós tivemos Shamrock Rovers 2, Dundalk 1. Eu estava no jogo, estava fazendo a filmagem. Eu vou passar um pouco da minha impressão ali, mesmo assim, não conseguindo acompanhar em muitos detalhes, porque como tá filmando e tudo mais, mas o que deu para ver foi que o time do Dundalk ainda não se encaixou. Ainda a gente comentou, né, em episódios, nos primeiros episódios, que o time do Dundalk ele foi para o mercado europeu para comprar jogadores, trouxe até um sul-coreano há pouco tempo, né?
E a gente até falava, olha, o time, você traz jogadores tão diferentes, né? São 5, 6 jogadores diferentes, assim, que teoricamente vão ser a espinha dorsal do time. Pode ser que os caras demorem para dar a liga, né? Exatamente. E enquanto demora, o campeonato tá rodando. O Dundalk criou chances também, né? Aliás, vamos frisar aqui que o goleiro do Shamrock Rovers, o Alan Manos, fechou o gol. O Dundalk chegou ali em 3 oportunidades, né? Tirando o gol. Tudo bem que uma delas estava impedido, né? Mas mesmo assim o Alan Manos fez uma senhora defesa. Ainda teve uma bola na trave, 2 bolas na trave, né? Do Dundalk. Mas, de forma geral, assim, o Shamrock Rovers controlou a partida, né? Tinha a posse de bola e aproveitou as oportunidades, né? O segundo gol, né? O primeiro gol do Shamrock Rovers, na verdade, foi o do Daniel Mandrew, que foi um belo gol mesmo de fora da área, acertou um belo num chute. Já no segundo gol, né, com Dylan Watts, podemos dizer que foi um peru, né, do Habib, né? Defensável, né? A bola, na verdade, passou debaixo do braço dele, só que não era aquela bola assim, que o goleiro tem que pular lá no canto para se esticar e a bola passa de baixo. Não. Ele basicamente tinha que cair para defender. Para defender a bola. E a bola passou debaixo do braço dele. E no final do jogo, o resultado não podia ter sido melhor para o Shamrock Rovers, né? Que se a gente parar a analisar a tabela, por ter um jogo a menos, sim, a gente pode pensar que o Shamrock Rovers tem o potencial para também estar ali com 7 pontos, né? Um jogo contra o Derry City que não vem bem das pernas, mas cada jogo é um jogo. Mas é um time também que... esse foi o melhor jogo do Shamrock Rovers até agora, né, no ano, né? Apesar que foram só 3 jogos contando com esse, né? Eu achei o Shamrock Rovers, que a gente falou, muito melhor, controlou o jogo. O Daniel Mandry ali, belo gol, eu gostei muito dele de novo, já tinha elogiado ele naquela partida da President's Cup. Contra o St. Patrick's também é um bom jogador. O Dundalk, para nós, acho uma decepção, né? Até aqui do campeonato, a gente botava ali que ia brigar com o Shamrock Rovers. E diferente do Shamrock Rovers, o Dundalk teve jogos mais tranquilos, assim, né? No campeonato. Claro, empatou com o Sligo na primeira rodada, né? Era um jogo difícil, ok. Jogo difícil, depois acabou perdendo na segunda rodada pro Finn Harps, né? De virada em casa. E agora perdeu pro Shamrock Rovers. O Shamrock Rovers, por sua vez, né? O Shamrock Rovers pegou na primeira rodada o St. Patrick's, que empatou, mas, pegou um adversário difícil. Agora pegou do Dundalk também, um adversário complicado, por mais que esteja mal, né? E agora tem o Derry. Mas falando do jogo, né, cara, acho que controlou bem o jogo. O Manos ali, o goleiro do Shamrock Rovers, cara, fez ali pelo menos 3 defesas difíceis. Então, pra mim até não é difícil dizer que foi o melhor em campo, porque acho que o Shamrock foi importante. Foi muito importante pro Shamrock Rovers. Aliás, a gente até comentou numa troca de mensagem, né? Que a diferença nesse jogo foram os goleiros, né? Sim, a falha do Habib. E do outro lado, o Alan Manos fechando o gol. E assim, o Alan Manos, na nossa opinião aqui, ele é o melhor goleiro assim, do futebol irlandês, né? Então, realmente salvou. O Alan Manos é do rock, né? O Alan Manos é roqueiro, toca guitarra. Ele é de São Paulo, né? O Mano. Não, ele é canadense, na verdade. Ele é canadense, mas ele nasceu lá, a família era da Irlanda do Norte, ele veio pra cá muito novo e tudo mais. Foi realmente o diferencial aí. Ainda falando do Dundalk, cara, eu acho que, cara, o time não tá bem e acho que jogou de uma forma meio, sei lá, cara, tipo, o Patrick Hoban, que até foi quem fez o gol, né, ele muito sozinho na frente, e o Keegan, que é o treinador do Dundalk... Que, aliás, só fazendo um parênteses, em determinado momento do jogo, foi o Giovanoli que foi pra beira do campo. Que agora tá liberado. Eu não sei que rolo que os caras estão fazendo, porque o Keegan deu até entrevista pós-jogo e tal, mas em um determinado momento do jogo, o Giovanoli foi pra... Um auxiliar técnico. Que na verdade é o técnico, cara, mas porque ele não tem licença, né, pra dirigir as licenças da UEFA e tudo mais, aí colocaram o Keegan. E foi engraçado. Eu falei, quem que é o técnico agora? Mas assim, cara, eu acho que depois um cara que a gente sempre elogia aqui, o Júnior,
né? Aquele guri ali que joga no ataque do Shamrock Rovers, do Dundalk, é um guri habilidoso, se movimenta, tipo, é o único que tenta alguma coisa diferente no time do Dundalk. O cara ficou no banco, cara. Daí, tipo, o time perdendo 2-0, daí ele entrou ali faltando acho que 5 minutos. Cara, ele criou acho 10 minutos, acho que ele entrou no finalzinho ali, cara. Ele criou 2, 3 chances e numa delas acho que foi ele que roubou a bola e começou a jogada do gol do Dundalk. Acho que foi, ele deu um passe pro lateral cruzar na área. Pra fazer assistência. Antes disso ele tinha dado uma outra assistência, antes disso ele tinha tentado cabecear uma bola na área. Cara, ele é o cara que se movimenta, que faz ali o salseiro pro time do Dundalk e, o cara ficou no banco, sabe? Enfim, perdendo 2-0. Acho que também foi uma escolha errada dos dois treinadores, a gente não sabe quem manda lá, né, cara? Mas foi isso aí, cara. Vitória merecida do Shamrock Rovers e o Shamrock Rovers, quem a gente falou, tem um jogo atrasado contra o Derry, tem tudo, cara, pra chegar a 7 pontos e o campeonato ficar muito bom, porque daí a gente teria 4 times com 7 pontos, né? E sendo que dos 4, 3 ali que são Finn Harps que a gente não vê brigando pelo título, mas 3 potenciais campeões. Potenciais ali, o Sligo Rovers, o St. Patrick's e o Shamrock Rovers. Vamos ver, o campeonato tá ficando interessante agora. Bom, aí no sábado, vamos começar falando pelo clássico, né, de Bohemians e St. Patrick's. Você assistiu esse jogo? Então suas considerações. Cara, Bohemians 0, St. Patrick's 1, jogo na casa do Bohemians. Bohemians, terceiro jogo, ainda não conseguiu ganhar. Cara, vi coisas boas do Bohemians, que eu até conversei contigo, né, Rafa? O Bohemians, cara, do meio pra frente, tem um time bom, cara. Os 3 caras da frente ali, que são o Tierney de um lado, o Ross do outro lado, né, que são os 2 garotos, e o Kelly, que é o centroavante de área. Cara, o cara é bom, velho. O cara incomoda, o cara meteu o gol contra o Longford na rodada passada. O Bohemians tem qualidade na frente, mas, cara, a defesa do Bohemians é muito ruim, cara. Fraca, tipo, o gol que os caras tomaram foi um gol também de bola aérea, né, de cobrança de escanteio. Cara, e assim, as chances criadas pelo St. Patrick's também, muitas chances de bobeira de saída de bola do Bohemians. Daí teve uma bola também que os caras tentaram sair jogando, que o goleiro, em vez de dar o tiro de meta, ele tentou sair jogando curto, e daí, eu não sei o que os caras têm na cabeça, que eles acham que todo mundo aqui é Real Madrid, Barcelona, você vai conseguir sair jogando com o pé e dar um balão, cara. Tem hora que tem que dar balão mesmo, né? Mas aí não tem graça, porque a gente não vê as entregadas, pô. Aqui, a Liga da Irlanda é o que teve de entregada até agora. Até agora, né? E, cara, daí eles quase entregaram um gol lá na defesa, assim, tentando sair jogando. Então, assim, Bohemians pra mim também, cara, eu voto assim, Bohemians e Dundalk, assim, grandes decepções pra mim até agora no campeonato. E o St. Patrick's, cara, o St. Patrick's controlou o jogo bem, fez o gol ali numa bola aérea, de cobrança de escanteio, né? Por mais que o Bohemians tenha cometido as suas falhas defensivas, o St. Patrick's controlou bem o jogo. Eu achei até que a maneira que o St. Patrick's controlou o jogo foi parecido com o que o Shamrock Rovers fez na sexta-feira com o Dundalk, sabe? Porque a gente vê quando um time é superior ao outro, como ele consegue controlar a partida. Então foi mais ou menos isso aí. Vitória merecida do St. Patrick's, que chega a 7 pontos, é líder, um dos líderes, né? Sim. E mostrando que vai incomodar. Eu tô tentando ver aqui onde o George Kelly jogou. Daqui a pouco eu acho a informação. Eu não tenho... Eu sei que ele jogou no St. Patrick's também, mas aqui não tá mostrando... Ele não é tão velho, né, cara? Ele tem 24 anos. Mas tu olha ele assim jogando, parece que tem uns 38, 37. O cara joga bem, né? Depois, se eu achar a informação, porque eu tô tentando procurar aqui, eu tava tentando procurar enquanto o Gustavo tava falando do jogo. Vamos então pro jogo, né, que eu acompanhei, que foi Derry City 1 e Waterford 2. Foi um resultado surpreendente até certo ponto aqui, até pelo que a gente tinha visto, né, do Waterford nos jogos anteriores, que não tinha mostrado nenhum, assim, nada de interessante, né, como time ali jogando. Não conseguiu produzir um futebol legal nos outros jogos, mas surpreendeu o Derry City. O Derry City, o Waterford, né, na verdade, o Shane Griffin marcou primeiro para o Waterford, depois, no primeiro tempo, né, depois o Cameron McJanet empatou para o Derry, e depois no começo do segundo tempo, Oscar Brennan fez 2-1 para o Waterford. Olhando o jogo, você via que o Derry City controlava a bola, mas não fazia nada. Sim. Entendeu? E o Waterford, quando chegou, soube aproveitar. É mais ou menos a história assim, de que a gente viu, por exemplo, contra o próprio jogo do Bohemia, com o Longford da rodada passada,
que o Bohemian tinha um controle do jogo. A diferença é que naquele jogo o Bohemian fez 2-0 e foi empatar. Mas ali nesse jogo, o Waterford, você vê que não tem uma equipe assim que você fala, pô, não, ó, pode dar trabalho, vai. Não, os caras não como time ainda não estão funcionando. E o Derry City também, por outro lado, assim, não que a gente esperava, né, que o Derry fosse ficar ali nas cabeças, mas você vê que também o time do Derry City não é, se a gente colocar os dois, né, o Derry City e o Waterford, você vê que o Derry City é melhor. E foi até uma surpresa esse resultado, né, o Waterford, tudo que eles não fizeram em questão de efetividade nos jogos anteriores, né, que foi quando perderam pro Droda e o jogo contra o Sligo, eles fizeram nesse jogo contra o Derry. Tiveram a chance, foram lá e mataram. E fizeram. Já por outro lado, o Derry City não. Ele tinha a bola, mas era aquela coisa assim. Não adianta você ter a posse de bola e você não converter isso em gols, porque no futebol o gol é o que interessa. E o Derry City viu ali um Waterford arrancando os 3 pontos. Depois do jogo, até acompanhando a entrevista coletiva do técnico do Derry City, ele foi perguntado sobre o resultado e tudo mais. Ele falou, olha, ele usou a expressão, né, sick to the stomach, tipo, o cara tava puto, né? Puto, não tava digerindo a vitória. Não tava derrota ali, então, porque realmente o time criou. Ele falou, nós criamos, quer dizer, ficamos com a bola, criamos, mas não convertemos em gol. Foi mais ou menos o que aconteceu na rodada passada quando o Dundalk perdeu em casa, né? Perdeu em casa pro Finn Harps, né? Foi isso, cara, o Finn Harps teve uma chance, Adam Foley gol, 1-0. O Dundalk ficou com a bola o jogo inteiro, mas não criou uma chance. Foi mais ou menos o que aconteceu, né? Pelo que o relato tá dando ali, porque acompanhou o jogo mais de perto. E foi bem isso. Então, assim, sinal de alerta ligado pro time do Derry, né? Porque o time ainda não conquistou nenhum ponto. Aí, de novo, o campeonato é longo, a gente sabe que muda e tal, mas já existia uma pressão antes do Derry começar o campeonato que ou o time chegava na fase da Europa League ali, né, entre os 3 primeiros colocados ou até 4º colocado, dependendo do resultado da FAI Cup, ou o técnico dele seria mandado embora. Só que agora a pressão já tá mais assim, em cima ainda, né? Questão do técnico. E o Derry, pra piorar, né? O Derry tem 2 jogos, né? Tem um em atraso. E os 2 jogos que perdeu para Longford e para Waterford. Teoricamente são times da parte de baixo da tabela. Exatamente. O Longford, que a gente falou ali, brincou sempre, né? E é o time que veio da 2ª divisão, provavelmente vai brigar para não cair. O Waterford, aquele time, vai ficar também brigar para não cair, meio de tabela. Vai ficar ali 7, vai brigar, tipo, briga com o Finn Harps para ver quem fica ali talvez em 7º ou 8º, né? Aguarde o Finn Harps, vamos ver. Vai que, né? Mas e ainda tem um jogo atrasado com o Shamrock Rovers. Então, cara, a situação do Derry tá difícil. E o Waterford, cara, eu vou te dizer, cara, que o Waterford, eu até gostei deles no primeiro jogo contra o Drogheda, jogo de abertura, em que perdeu 1-0 no final do jogo. Tem jogadores de qualidade ali, um bom jogador no meio campo, só que é aquela coisa ali, não é um time que a gente vai esperar brigar na parte... coisa ali de não cair, meio de tabela, sabe? 7º, 8º lugar ali. Mas por outro lado, o Waterford, quando jogou com um time mais forte, foi contra o Sligo, já deu pra ver a deficiência, né, de qualidade no time. Péssimo resultado pro Derry City. E o Waterford é a primeira, né? A primeira, foram os 3 primeiros pontos do Waterford. Tinha perdido as 2 primeiras. Né? O sinal de alerta está ligado pro pessoal da Irlanda do Norte, né? Só pra quem não sabe, o Derry City Futebol Clube, né? Futebol Clube é da cidade de Derry na Irlanda do Norte, mas eles jogam a Liga Irlandesa de Futebol. Bom, e aí nós vamos pro último jogo do sábado, que foi entre Drogheda United e Finn Harps. O jogo foi 1-1. A gente não assistiu, obviamente, porque os 3 jogos no mesmo horário, e aqui não tem nem aquela opção de colocar um mosaico para você assistir mais de um jogo. Não, e também não dá... aqui a gente tem as nossas contas do WatchLOI, né, que faz a transmissão dos jogos, só que até uma coisa que eu pensei em fazer era abrir, por exemplo, assim, eu tava olhando o jogo, eu fui pro quarto lá, deixei a dona encrenca na sala, né, daí eu fui pro quarto e fui ver o jogo do Bohemians com o St. Patrick no iPad. E eu até pensei, vou trazer um notebook e vou botar no notebook o outro jogo. Deixa. Só que ele só deixa eu ficar logado num lugar. E eu pensei, mas daí é foda, né? Mas enfim, deu pra gente ver, eu acho que deve ter olhado também os highlights do jogo, né? Os comentários. O Finn Harps foi melhor, na minha opinião, assim, olhando, né?
nesse jogo. O Finn Harps, que foi... Dessa vez não tivemos gols do Adam Foley, né? E ele ser machucado, acho, no final do jogo. Foi. Quem marcou o gol foi o Cole O'Sullivan. Marcou um golaço, né, de fora da área. Saiu ganhando, né? O Finn Harps saiu ganhando. Um belo gol. E o Mark Doyle empatou pro Droda 6 minutos depois, né? Foi até rápido. Uma boa troca de passes, né? Sim. O cara cruzou. E aproveitou bem. Um resultado que talvez a gente não esperava pela forma pela qual o Finn Harps começou o campeonato, né? Ganhando inclusive fora de casa do Dundalk. Mas se a gente pegar os dois times e fizer uma análise mais realista, era mais esperado. Um empate é um resultado normal. Estranho seria ali se tivesse, por exemplo, uma goleada, né? Mas se o Finn Harps ganhasse também, pela atual situação de ambos, não seria nenhuma surpresa. E foram os primeiros pontos, né, que o Finn Harps deixou no meio do caminho, né? Porque tinham vencido os outros 2 jogos e empatou agora esse. Mas foi suficiente para se manter ali na primeira colocação, por enquanto, né? Depois de 3 rodadas. Sim. Eu te confesso que eu tava torcendo pro Finn Harps ganhar, pra, tipo assim, já ter ali pelo menos uma equipe que a gente não esperava, já tá lá em cima ali pontuando. Pelos highlights aí deu pra ver que o Finn Harps foi um pouquinho melhor, sim. Cara, e eu vou te dizer um negócio, o Adam Foley, ele ser machucado no final do jogo, né, e eu acho que ele teve uma batida no joelho e tal, acabou saindo machucado, que é o artilheiro do campeonato, né, o principal jogador aí do Finn Harps. Ele tinha feito 3 gols até agora no campeonato. Os 3 gols do Finn Harps até então eram dele. Eram dele. E, cara, nos highlights ali, cara, acho que no primeiro lance de ataque do Finn Harps, ele teve uma chance, cara, tipo assim, de artilheiro nato, sabe, que ele pegou dentro da área, assim, marcado pelo zagueiro, ele girou na ponta da área, meteu de perna esquerda, cara, o goleiro fez uma defesa ali salvou o Droda no começo. E, tipo assim, cara, eu tô gostando da Adam Foley, cara. Eu acho que é um jogador que, tipo, interessante aí pra galera acompanhar aí. Se tiver algum empresário aí que queira levar aí pra uma liga um pouco maior, eu acho que é um... Maior? Que liga maior do que a Liga de Futebol da Irlanda? Talvez a das Ilhas Faroé. Realmente, é um jogador que vem se destacando mesmo pelo Finn Harps. Vem fazendo gols importantes, né? Na verdade, ele era o responsável por 100% dos gols até esse jogo. Mas é um jogador que começa a chamar a atenção, né? Destoar. Não que assim, eu não querendo cornetar muito, mas para você ser o destaque de um time como o Finn Harps, não é muito difícil, né? Mas realmente ele tá ali muito, muito mais acima e é um jogador interessante. Vale a pena a gente ficar um pouco mais de olho nele, né? Bom, foram os jogos da rodada, né? Fechando a rodada. Passagem para a próxima rodada, vamos deixar mais pro final ou quer fazer? Vamos só relembrar a classificação, só se o pessoal perdeu. Após 3 rodadas, após então. 3 rodadas. E também, né, o Rafa vai colocar isso também aí, o Shamrock Rovers e Derry City, que o pessoal sabe sempre lembrar, né, tem um jogo a menos, né? Sim, tem um jogo a menos. Levem isso em consideração. O Finn Harps está em primeiro com 7 pontos, seguido por Sligo Rovers e St. Patrick's também com 7 pontos. Em quarto lugar nós temos o Longford Town com 4 pontos, o Shamrock Rovers em quinto com 4 pontos, mas com um jogo a menos, o Drogheda United com 4 pontos, em sétimo nós temos o Waterford com 3 pontos, o Dundalk está em oitavo com 1 ponto, o Bohemia em nono com 1 ponto e o Derry City até agora não pontuou e também tem um jogo a menos. Para os jogos da próxima rodada, vamos só pegar aqui os jogos, que serão jogados na próxima sexta e sábado, né? O St. Patrick's recebe o Derry City, mais um jogo complicado pro Derry. Tem o jogo entre Dundalk e Bohemians. Esse jogo tem tudo para ser bom. Os dois times precisam ganhar, né? Os dois times precisam ganhar. E aí no sábado nós teremos no mesmo horário, às 6 horas da tarde, Finn Harps e Waterford, Longford Town contra o Drogheda e o Sligo Rovers contra o Shamrock Rovers. Bom jogo. E na terça-feira, dia 13, a gente vai ter o jogo entre Derry City e Shamrock Rovers, mas até esse jogo a gente vai ter gravado mais um episódio do podcast. Seu jogo atrasado, né? Exatamente. Então esses são os jogos que a gente vai ter na próxima rodada. Antes da gente fechar esse episódio, né, mais um episódio do maior podcast, né, vamos que é o maior podcast? Maior podcast do futebol irlandês voltado para o público brasileiro. Exatamente. A gente vai falar rapidinho do jogo da seleção irlandesa, que fez um amistoso contra o Catar.
Na Hungria foi esse jogo, na última terça-feira. Não satisfeitos, né, em fazer fiasco nas eliminatórias para a Copa, eles resolveram marcar um amistoso pro Qatar para ver se aumentava o constrangimento irlandês. Exatamente. E mais uma vez a seleção irlandesa não venceu. Lembrando que com o Stephen Kenny, aliás, aliás ele estava lá no jogo do Shamrock Rovers e Dundalk, a Irlanda ainda não venceu, são mais de 10 jogos sem vitória. A Irlanda conseguiu a façanha de empatar em 1-1 com o Qatar. Saiu na frente, até saiu com James McLean, fez o gol aos 4 minutos de jogo, mas aí o Mohamed Muntari fez o gol, né, pro Qatar aos 47 do primeiro tempo e empatou a partida, dando assim resultados. Acabou sendo o resultado final da partida. Só que se a gente analisa os números, a gente vê um pouco mais da vergonha, né, que a Irlanda passou. Porque o Qatar, a gente sabe que não que a seleção irlandesa seja uma maravilha, coisa. Mas o Qatar tá um nível não tem tradição nenhuma, abaixo, né? Vai sediar a próxima Copa, né? Eu vi que tem gente que tá... O Qatar, né, tá botando dinheiro lá, trazendo profissionais da Europa, do próprio Brasil também para jogar naturalizando os jogadores. Mas tipo assim, cara, não tem tradição nenhuma, sabe? Aí só para vocês terem uma ideia, vamos só passar rapidinho aqui pelas estatísticas do jogo. O Qatar chutou 12 vezes ao gol, a Irlanda 11. O Qatar chutou 2 vezes no alvo, né, que seria no gol, e a Irlanda 5. Aí a posse de bola, 55% do Qatar, 45% para a Irlanda. Passes trocados, 484 do Qatar, 398 da Irlanda. Aproveitamento, né, de passes, 83% do Qatar e 76% da Irlanda. Cara, se a gente olha esses números, tirando ali os chutes no alvo, né, mas também não quer dizer muita coisa, que pode ser uma bolinha ali meia boca. Recuada pro goleiro. Dá mais medo ainda do que vem pela frente para a seleção irlandesa, né? Lembrando que a Irlanda já perdeu nas 2 primeiras rodadas da eliminatórias, né, para a Copa do Mundo, inclusive perdeu para Luxemburgo em casa, né, na última rodada, né, que jogou. No sábado passado. E realmente tá difícil pra Irlanda, hein, Gustavo? Tá difícil. Cara, eu vou te confessar que eu olhei ali os jogos das eliminatórias, né, os 2 jogos que teve. Agora, esse jogo aqui não tive como acompanhar, né, cara? Eu acompanhei um pouquinho também, mas... Eu vi que tu mandou pra mim ali, eu vi que tinha um jogo, né, no dia, mas eu esqueci, sabe? Foda-se, já fez uma fiasqueira nas eliminatórias. Daí quando tu mandou ali, a Irlanda tá empatando, eu falei, caralho, ainda bem que eu não... Pois cara. Parabéns, hein, Rafa? Assim, mas você faz parte do... Não vou dizer que é trabalho, porque a gente não tá ganhando nada aqui, mas assim, faz parte do business, né? Assistir também esse jogo. A gente é obrigado a sair dos jogos da maravilhosa Liga de Futebol da Irlanda, que tem jogos bons para assistir a seleção irlandesa. E eu vou te dizer, cara, eu acho que se a seleção da Irlanda entrasse na Liga Irlandesa, ia passar sufoco, hein? Pode tem times da Liga Irlandesa que estão jogando mais que a seleção. É verdade. Mas acho que é isso, né? Cobrimos tudo, mais um episódio. Tem alguma consideração final? Não, era isso. Eu acho que tu quer fazer a projeção para a próxima rodada, passar rapidinho. Vamos fazer, mas antes da projeção, já quero pedir para vocês, se estão ouvindo a gente no Spotify, seguir a gente lá no YouTube, é só procurar por Futebol na Irlanda, se inscrever no canal, deixa o like no vídeo também, ou dislike, não tem problema, ajuda a gente da mesma forma. Manda a gente a merda. Né? Manda lá nos comentários. Se vocês tiverem alguma sugestão também, pode deixar nos comentários. Siga a gente também no Instagram, estamos como Futebol na Irlanda. Também se tiver trocar mensagem por lá, a gente sempre responde. No Twitter estamos como FT _irlandês BR, até engasguei agora, né? É complicado. Também segue a gente por lá. E por fim, né, se você tá vendo a gente no YouTube, vai lá no Spotify, procura por Futebol na Irlanda, clica lá em seguir a gente também. A gente passou, na verdade, o 100 no Spotify, já passamos os 100 plays, que é muito bacana, já não sei, assim, o que o pessoal tá achando da maravilhosa Liga de Futebol da Irlanda, mas tá bacana. Mas não é culpa nossa, pô. Não é culpa nossa, nós estamos tentando, nós estamos fazendo o que a gente tem que fazer. Bom, só para fechar, vamos lá novamente pro jogos da próxima rodada. A gente já falou sim, jogos da próxima rodada. A gente já falou, só passar o que a gente acha então. É verdade.
St. Patrick's e Derry, o que você acha? St. Patrick's. St. Patrick. Dundalk e Bohemians. Dundalk vai ganhar. Você acha? Eu acho que vai dar empate esse jogo, porque os dois estão tão mal que, olha... Finn Harps e Waterford. Finn Harps. Eu vou no Finn Harps também. Longford Tal ou Droda? Eu vou no Longford. Longford é o xodó dessa página. Eu vou de Longford também. Acho que Longford ganha. Sligo Rovers e Shamrock Rovers. Putz, aí é difícil, cara. Mas... Eu acho que vai dar empate. O Shamrock Rovers, quando joga lá no The Showgrounds, lá em Sligo, sempre tem dificuldade. Então acho que é um jogo que vai dar empate. Eu também vou com esse empate. Então é isso. Fechou? É só uma perguntinha. Alguém aí que faz aposta veio reclamar essa semana? Não vi nada, não, né? Não sei. Ou a galera desistiu. Ou a galera desistiu, ou então agora os caras começaram a entender melhor, né? Como é que tá, como é que é o futebol da Irlanda. Pois é. Bom, é isso então, pessoal. Siga a gente nas outras redes sociais e a gente volta na próxima semana com mais um episódio do podcast, né, Futebol na Irlanda. Beleza? Valeu, até a próxima. Valeu, até mais.